Olá, sejam bem-vindos. Eu lhes convido para conhecer um pouquinho mais de nossa humilde editora, a Equipe Bugio, por onde meus livros são publicados. E eu lhes convido para conhecer um pouco mais sobre um deles. Um breve relato sobre o Uivo, o qual escolhi para narrar a vocês 3 contos. Seria a morte o fim? Não para esses pequenos e amáveis seres que circundam nossa existência. Os contos, compilados nesse livro, narram a singela relação dos animais com a desconhecida e temida morte. Flertando com o sobrenatural, um breve relato sobre o Uivo fala de morte, perda, esperança, lealdade e diversos outros assuntos imaginados pela ótica de nossos felpudos companheiros animais. Embarque na barca de Caronte com esses simpáticos pontos de vista. É com essa premissa, com esse eixo temático, que eu lhes narro os 3 contos escolhidos. Iniciaremos então pelo conto que dá nome ao livro, um breve relato sobre o Uivo. Não deixe que minha aparência simples e meu focinho esbranquiçado tirem a credibilidade desse relato. Sei bem do que falo, pois atuo nesse cargo há muito tempo, desde que o agora doutor Freitas era só Celinho, caminhando desengonçado de fraldas pela casa. Não tenho uma mesa de escritório envernizada para sentar e esmiuçar minhas ideias como o pai de Celinho, o seu Haroldo. Ao invés disso, já fiz xixi na perna de uma mesa dessas, o que talvez venha dar no mesmo. E acho que com isso já posso me atribuir o título de pesquisador, amparando assim a veracidade desse relato que trago. Se você chegou a essa história, talvez esteja procurando uma certa resposta sobre o Uivo. Pois bem, sente-se para um breve devaneio acerca do além-vida. Espero que meus latidos estejam sendo transcritos da forma mais impecável possível. Há uma grande diferença entre ao e ao, que pode mudar todo o sentido de uma sentença. E creio que a linguagem do latido pode afetar a maneira que vemos o mundo. Se não temos os ao certos, como descreveríamos nossa realidade? Tendo isso em mente, continuemos. Eu me chamo Dingo, e um amigo de um conhecido meu me disse que é um nome australiano e que, de fato, combina comigo. Sim, conhecemos o mundo através de uma rede intrincada de comunicação de latidos, miados, rugidos, etc. Não sei ainda o que é um dingo, mas sei que sou um belo cão de raça indefinida e com uma boa pelagem. Quando mais novo, meus donos também me chamavam pelo nome Sai daí de cima, mas talvez tenham desistido desse nome por ser grande demais. Meu parceiro Jorge, devo acrescentar, detentor de uma empáfia pareada apenas de seu formato, esses sujeitos esguios que se movimentam como água, ágeis, boêmios que escalam árvores, muros como ninguém, ocupa outro cargo nessa empreitada toda. Eu sou grande, digo isso comparado ao Jorge, mas sou pequeno se comparado ao corpulento Horácio, que mora lá na esquina. Jorge e eu nunca chegamos a um consenso sobre a cor de Horácio. Na verdade, não chegamos nunca a consenso sobre cor alguma. Certa vez até comi um artigo de uma revista científica que falava sobre isso. Palavras como bastonetes e outras coisas engraçadas
hoje já devem ter virado cocô no jardim. O astuto Jorge costuma enterrar o cocô. Disse ser um costume de seus antepassados para que o cheiro não atraia predadores. Costumes que, segundo ele, estão estampados em nossas almas. Eu gosto de conversar sobre cocô. Sei de ótimas histórias, mas não posso perder o foco aqui. Meu amigo Jorge pode ver o código do mundo impresso no tecido da realidade. Pode ver as criaturas que já foram e que também teimam em permanecer aqui. Entre as minhas discussões com Jorge, há sim um assunto que nós concordamos e que nossos sentidos captam de maneira parecida. Nós podemos sentir a presença da encapuzada. Minha visão não capta. Isso é reservado à turma do Jorge, e este narra a aparência dela como uma sombra tremulando por aí. Percebo a presença da encapuzada caminhando pela rua todo dia, vigilante, assídua. E segundo meus amigos da rua de baixo, ela caminha por lá também, e há quem diga que já sentiu sua presença até mais longe. Jorge me diz que nunca a viu com ferramentas de colheita nas mãos. Talvez haja quem a confunda com o antigo Cronos, o tempo, que empunha uma majestosa foice, cuja função é justamente colher tudo por onde passa sem pestanejar. Diferente de Cronos, a encapuzada não corrói as coisas, não enferruja as correntes, não apodrece as tábuas empilhadas. Ela só vem e leva. Eles trabalham quase juntos às vezes, mas em geral, a encapuzada precisa buscar as criaturas antes do tempo. Daí a expressão fulano se foi antes do tempo. Antes eu até rosnava só de sentir a sua presença. Mas acabei descobrindo que meu serviço até que é fácil perto dela. Minha função aqui é comer alguns artigos interessantes, correr atrás da gangue do Jorge, proteger meus donos, sumir com os pés de meia, uivar. Para que uivar? Você me pergunta. Uivamos para celebrar a partida, para avisar os cães da rua de baixo, da avenida, até os que vivem em apartamentos. Uivamos porque a dor do peito da encapuzada não cabe nela. O serviço de levar todas as criaturas para o além-vida é deveras exaustivo e triste. Uivamos para nos despedir, uivamos para avisar, uivamos por sentir uma tristeza que não é nossa, uivamos para nos comunicar com os que já foram, e os que já foram uivam para se comunicar com os que permanecem. Uivamos para desenrolar um longo tapete sonoro e para embalar a ida do viajante da vez. Uivamos como uma reminiscência do primeiro dos nossos a fazer isso, o grande Anubis, guardião do além-vida. Do poderoso Anubis, acredito que todos nós herdamos um pouco. Aliás, eu sempre me atrapalho ao pronunciar o nome dele, pois se não cuidar, sem querer podemos falar Abunes, que é o grande coelho da Páscoa egípcio que representa a vida ou algo assim. Há quem diga que o nosso uivo desafoga um pouco os lamentos do peito da encapuzada, que em seu serviço incessante nem tem mais tempo para quaisquer lamúrias, mantendo assim o plácido sorriso acolhedor em seu rosto. Não sei se é verdade isso,
mas dizem que ela acena para nós ao passar pela rua. Jorge e sua gangue não uivam. Eles são conhecidos como os observadores. E assim assistem calados. Quando chega a hora de alguém, a gangue observa atentamente a substância translúcida se desgrudar do corpo como um esparadrapo que insiste em ficar na pele. Se a substância escapar no susto e sair por aí saracoteando, é a função de Jorge e daqueles seus iguais a fazer companhia até que o atrapalhado ser etéreo esteja pronto para ir embora. Jorge e sua gangue acompanham com os olhos o andar lento e pesaroso da encapuzada até o portão da dona Marlene, da casa à frente. O telefone da minha casa toca e meus donos, entristecidos, passam a notícia para frente logo em seguida. Era a dona Marlene na ligação lhes contando que Dalvinha, sua filha, falecera. Então, senti que era por isso que a presença da encapuzada estava tão pesada e triste na noite passada. E era por isso que uivei tanto. Jorge já me explicou tantas vezes que até a hora de nossa ida está escrita por aí em alguma lei universal cifrada que só alguém com olhos e os bigodes certos podem decifrar. Devo acrescentar a este relato que ainda não comi um artigo que falasse sobre isso. Jorge disse que Dalvinha segurou a mão da encapuzada e ambas cruzaram a rua, viraram a esquina e desapareceram. Parafraseando meu amigo sobre esse momento, posso lhe dizer com precisão que o tema demanda: miau. Me pergunto se é aquela substância que se desprende do corpo que faz de nós o que somos, ou se é a lembrança que deixamos que completa nossa existência. Ainda não conheci o bicho certo para perguntar esse tipo de coisa. Em tempo, lembro-me bem da vez em que recusei a pegar na mão da encapuzada, enquanto íamos para a veterinária. Dias e dias sem poder andar, dores pelo corpo, mas admito que fui teimoso mesmo horas. Foi a única vez que eu a vi, ao invés de apenas sentir sua presença. Ela me acompanhou todo o trajeto, sentada no banco de trás do carro. Acariciava minha nuca enquanto meus donos me levavam até minha médica de confiança. Detesto injeção. Não é vergonha dizer, mas depois daquela picada e depois do último afago da encapuzada, o peso e as dores trazidos pela idade acabaram me deixando. Que alívio! Talvez meus donos tenham percebido que algo mudou naquele dia. Mesmo diante da ignorância deles em não poder ver ou sentir essa sombria e amável andarilha, mas não os culpo, pois adornaram a sala com uma bela foto minha na parede. Imagino que seja em honra da minha rápida recuperação. O próximo conto se chama Guarida. Toque, toque, toque. E no fim da tarde, naqueles dias alaranjados, aquelas batidas na porta me acordaram de um cochilo. Invasiva e irritante, aquela mulher apareceu em nosso aconchegante lar, tirando o sossego, me fazendo caminhar de um lado para o outro em meu poleiro no centro da sala. Para mim, era um lar aconchegante, mas para o nosso dono, ele vivia reclamando que precisava de um lugar maior, com mais verde, para mandar embora a melancolia. Mais verde do que eu? Essa bela ave tropical que vos fala? Difícil.
Sou a adorável Fridinha e sou bem diferente dos meus 2 irmãos que habitam esse lar, a começar pelas minhas belas penas sedosas e meu bico charmoso curvado. Passei a maior parte de minha vida pingando entre um quartinho e outro de pensão, acompanhando as desventuras do meu dono. Não sei que tanto verde ele quer, afinal, tem tudo o que precisa nessa gaiolinha de tijolos em que vivemos. Nosso quarto de iluminação precária nessa pensão tem um cheiro de madeira acolhedor, abarrotado de muitos livros para afiarmos as unhas, embora só meu peludo irmão Lamberto as afiasse neles. Já nosso dono costuma só ficar parado, feito bobo, olhando para os gomos internos dos livros por horas. Cada um com sua normalidade. Devo acrescentar que também mora conosco o meu outro irmão, o Bom Garoto. Um pouco mais bruto que Lamberto, mas muito amigável, abanando seu rabo por aí, derrubando constantemente a luminária. Voltando à nossa incômoda senhora, a mulher que não era nova, nem velha, simplesmente foi entrando porta dentro para cobrar uma dívida. Bom Garoto estava no banheiro, acompanhando o dono como sempre, o fiel escudeiro, como ele se dizia. Lamberto encarando fixamente a mulher como se a estivesse julgando, e eu apenas observando para ter uma boa história para contar depois para vocês. Lamberto, aquela bola de pelos malandra, se manifestou com um sonoro meon, e a mulher parou seus avanços em direção ao banheiro, como se houvesse escutado o acordo proposto por ele. E de fato escutou. Pelo visto, Lamberto, além de ser um bom dormidor, servia também como um bom negociador de dívidas, pois ele se desembestou a miar para tentar resolver as pendências do dono. No banheiro, o dono gritava com o Bom Garoto, logo após aquele simpático saco de pulgas enfiar suas patas almofadadas num vidro cheio de remédios que ele estava em posse, e marcar uma cesta de 3 pontos no vaso sanitário com os frascos. E pelo que o Bom Garoto me contou, posteriormente, era muito remédio para pouco dono. Seja lá qual fosse sua dor, aquele tanto de comprimidos lhe traria mais problemas do que benefícios. Quando o dono saiu do banheiro, com feições abatidas e irritadíssimo, a mulher já tinha ido embora. Sem muito alarde, Lamberto parecia ter negociado os problemas por hora. Ele e o Bom Garoto se entreolharam em cumplicidade. Sem perceber os eventos daquela tarde alaranjada, o dono se debruçou em seus papéis na escrivaninha e reiniciou seus trabalhos, rabiscando, apagando, amassando, bebendo e voltando a rabiscar. Já Lamberto, nosso bicho de negócios, se ajeitou em sua velha poltrona de veludo bordô no canto da sala e lá dormiu. Bom Garoto aos pés do dono e eu aqui no poleiro, não tão perto, não tão longe, observando tudo, com uma certa admiração da rotina do nosso patriarca Jururu. Toque, toque, na porta novamente. Eu já estava pronta para gralhar meus crá, para demonstrar minha indignação com tamanho incômodo, quando percebi que era alguém que aguardou lá fora quietinho e paciente. Diferente da intrometida anterior, não foi entrando enxeridamente em nosso recanto dos mofos. Imaginei que não fosse aquela cobradora entrona dessa vez. Lamberto nem se moveu, mas o Bom Garoto latiu euforicamente a porta com a língua para fora. O dono, de feições surpresas, se levantou,
Deu uma olhada rápida no calendário da geladeira para conferir se não seria a dona da pensão cobrando aluguel e avançou à porta, já abrindo sem perguntar quem estava do outro lado, destrancando-a. Uma garota, bem alinhada, de cabelos curtos, estava lá parada, terninho, camisa e um ramalhete de flores vermelhas nas mãos. O dono, com seu roupão remendado e pantufas extravagantes que simulavam grandes patas de dragão, ficam em silêncio por um tempo longo e, em seguida, ambos caíram no choro e gargalhada. Não entendo muito das relações do dono, mas aquilo parecia significar algo bom. A moça entregou as flores para ele, que correu colocá-las em uma jarra de suco no balcão ao lado do fogão. Se houvesse uma mesa ali, seria no centro dela que esse vaso improvisado estaria, devo presumir. O dono colocou uma roupa mais aprazível do que suas calças frouxas listradas após um rápido banho. Mas antes daqueles dois saírem para onde iam, se dão conta que Lamberto havia sumido. Alguma peripécia do bigodudo que podia se enfiar em qualquer canto, afinal ele era quase líquido e se exprimia pelos lugares mais singulares. Não demorou para o dono olhar pela janela do apartamento e enxergá-lo lá embaixo, no beco, detrás do prédio, inerte ao lado da caçamba de lixo. O passeio foi trocado por uma ida às pressas ao veterinário. Eu e o bom garoto ficamos lá, esperando impacientes, encarando a porta, esperando nosso irmão. Dias após Lamberto voltou ao lar. Todo acabrunhado, retomou sua cadeira de veludo, mantendo uma expressão malandra e satisfeita naquela cara ridícula. A tal moça de terninho começou a nos visitar todos os dias para conferir a situação do Lamberto, nosso articulador de dívidas. Aproveitava, claro, para passar momentos divertidos com o nosso desajeitado dono desprovido de traquejos sociais. Mal sabia eles que nosso dono estava fazendo hora extra no mundo dos vivos, pois a hora dele havia chegado e, graças a seus escudeiros quadrúpedes, teve sua estadia no mundo dos vivos estendida. Lamberto, frente a frente com a Dona Morte, parcelando a dívida do dono em 7 vezes, com uma parcela de entrada. Aquela dose elevada de remédio sem prescrição faria, sem sombra de dúvidas, nosso dono de olheiras profundas cair num sono eterno. Assim que a Dona Morte adentrasse no banheiro para avalizar a situação e atestar o ocorrido com sua elegante caneta bico de pena. Ora, quando dizem por aí que coisas ruins direcionadas aos donos recaem primeiro em seus bichinhos, é disso que estão falando. Só não compreendem os mecanismos necessários para mantermos isso funcionando. Lamberto quitou a primeira parcela. Bom garoto executou a intervenção após a negociação, quase como se fosse um evento simultâneo e interligado. E eu, aqui, cuja função é narrar a vocês esses singelos atos cotidianos, para que histórias assim não se percam. Ainda tenho muito fôlego para muitas histórias. Bom garoto, com muita disposição e destrambelhamento. E o Lamberto, ainda com 6 parcelas de vida para cuidarmos do nosso dono, protegendo de suas inconsequentes atitudes, uma vez que, apesar de ser o líder do nosso bando peculiar, é um exímio caçador, por sempre que sai retorna com nossa comida. Não dispõe das leituras e fenômenos necessários para garantir sua segurança. Pobrezinho. Sem problemas, horas, estamos aqui para equilibrar isso. Esse é o espírito de uma família, como a nossa, fornecer guarida, mesmo que imperceptível.
próximo conto que escolhi, o terceiro conto, ele se diferencia um bom tanto dos demais contos. Primeiro, por narrar uma experiência de um lobo em épocas remotas, e vou deixar que vocês confiram então essas diferenças. O conto se chama O Lobo Teófalo. Por eras, vocês bípedes, pelados e grosseiros, buscam a imortalidade. Ora, vejam só que ironia, eu obtive a minha muito antes de vocês idealizarem a epopeia de Gilgamesh. Vocês se atravessam na cadeia alimentar, criam deuses à sua imagem e semelhança e quebram as regras naturais com seus rituais. Ironicamente, foi um de vocês, bípedes, truculentos, que me imortalizou, me privando do direito natural de morrer. Alcancei o topo da cadeia alimentar e hoje eu sou maior que a morte. Sou capaz de devorar um deus. Mas voltemos então à origem de minha jornada. Com os dedos lambuzados de uma substância escura, o simplório e tosco bípede traçou as últimas curvas do desenho na parede da caverna. As parcas habilidades são compensadas por uma forte crença no desconhecido. Ele acreditou ter capturado a minha alma para facilitar a caçada, e assim aconteceu. Minha alma já não governava meu corpo e este provavelmente deve ter sido transpassado por uma lança. O bruto bípede consumou a caça, talvez pela minha carne, talvez pela minha pelagem, detalhes que eu já nem sei, mas espero que faça uso do meu corpo para ao menos honrar o equilíbrio com a natureza, embora vocês bípedes tenham a mania de chamar a morte para razões vazias. Estampado numa parede rochosa, aguardei o fogo negro e frio da morte me envolver, mas não aconteceu. Tampouco ouvi meus colegas da matilha uivarem em lamento. Nada. A ordem natural foi quebrada por mais uma de suas trapaças. A morte visitou a minha caverna algumas vezes. Levou meu algoz bípede, sua prole e as gerações seguintes. Mas nunca me dava devida atenção, até que ninguém mais habitou aquele lugar. Com o tempo, e eu não me sentindo qualquer aproximação da morte, reuni todas as minhas forças e chamei. Um forte vento se lançou no interior da caverna que assoviou como um uivo. Ela veio. Pedi enfaticamente que me levasse e me tirasse do tédio da vida eterna estampada na parede rochosa de uma caverna esquecida. A morte, de forma respeitosa, me explicou a situação. Disse que não poderia me levar, pois pertenço a outra categoria agora. Não sou mais bicho, não sou nem mais alma. Agora eu sou arte e pertenço a outra jurisdição. Como consolo, a morte me alertou que poderei mastigar a atenção dos homens, cravar minhas presas no tempo deles, mordiscar suas finanças e devorar até mesmo suas crenças. Aqui, no meu paraíso pétreo, aguardo meu retorno, não como um lobo voraz, mas como outra força da natureza. Agora eu sou arte, e me definir ainda é obscuro, mas morrer não me é uma opção. Me resta então lidar com essa existência e esperar para ver o que o futuro me reserva. Estes então foram os 3 dos 6 contos do Um Breve Relato sobre o Uivo. E caso tenham curiosidade para os demais contos ou sobre os outros livros da equipe Bugio, nos procure. Eu sou Duvino Cassol Júnior
e espero que tenham gostado dessa simpática e por vezes mórbida relação dos nossos animaizinhos queridos com a inevitável morte.